Agora nós vamos, com muita alegria, receber esse palestrante, que é expositor aqui da casa, colaborador das assistências espiritual e assistência educacional e área de educação, Marcelo Novak, que trará para nós o tema Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo. Bem-vindo, Marcelo Novak. Que a paz do nosso grande amigo, mestre, irmão, Jesus esteja conosco. Talvez seja esse personagem, Jesus, a pessoa que nós temos mais curiosidade, não é, pessoal? De entendê-lo, de saber a sua vida. Todas essas figuras antigas da nossa história vem mesmo repleta de curiosidade, repleta de anseio de todos nós, porque não é que nem hoje, né, pessoal, que a gente não pode dar um pulinho fora da curva que tem alguém filmando, não é assim? Não é? Ou colocando no WhatsApp. Então é muito fácil hoje a nossa percepção e o nosso conhecimento em relação às pessoas e a tudo, né? Principalmente essas pessoas que acabam se destoando na sociedade, numa cultura. Então a vida moderna é muito diferente da vida de antiguidade. Então nós carecemos muito de informação, principalmente de um personagem milenar. Nós estamos falando de um espírito que encarnou aqui entre nós há 2000 anos. Mas nós temos hoje em dia um avanço enorme, depois que começaram a desenvolver a arqueologia, o estudo, principalmente ali naquela área onde Jesus viveu, na Palestina. Então, de um século para cá, veio muita informação. Nós temos geralmente dois tipos de palestra, né? Ou nós levamos o assunto de uma forma mais consoladora, mais amorosa, ou nós também podemos levar a palestra de uma forma mais de informação. Como Jesus é um personagem muito curioso para todos nós, eu trouxe aqui hoje alguns dados informativos da vida de Jesus, por uma outra ótica que nós não estamos acostumados a ouvir. Geralmente nós conhecemos Jesus da onde, pessoal? Da onde a gente lê sobre Jesus? Que documento que nós temos? Na Bíblia, não é isso? Nos Evangelhos, 4 Evangelhos falando sobre Jesus. E os Evangelhos já são um produto, o que nem sempre nós temos esse conhecimento. Os Evangelhos já é um produto de muita discussão, inclusive teológica, em torno de Jesus. Mas também, hoje em dia, nós temos Jesus nas universidades. Vocês sabiam disso? Nos estudos da história, homens que se dedicaram a vida toda estudando, pesquisando, conhecendo, buscando atrás de um personagem histórico, de uma pessoa que nasceu, viveu e desencarnou. Então, na realidade, assim, pode ser muito engraçado de falar, mas nós temos 2 Jesus num só. O Jesus de Nazaré, o Jesus que nós vamos conhecer um pouco hoje, e também o Jesus Cristo, que é um produto posterior ao Jesus de Nazaré.
Nós vamos entender tudo isso com muita calma, tá bom, pessoal? Existem coisas que eu vou falar aqui que destoam do que nós estamos acostumados a ouvir sobre Jesus, mas a ótica espírita sempre é uma ótica de informação, e nenhuma dessas informações vai pôr em xeque a grandeza espiritual de Jesus, porque nós somos ainda muito envolvidos por títulos, né, pessoal? É o doutor, é o governador, é o prefeito, e na realidade nós, como espíritas, deveremos ficar atentos ao ser espiritual e à mensagem que ele está trazendo para nós. Segundo Mateus, Jesus vai nascer na época do reinado de Herodes o Grande. Interessante, né, pessoal? Sabe quando nasceu Herodes o Grande? 4 anos antes de Jesus. Quando morreu Herodes o Grande, foi na data de 4 anos antes de Jesus. Espera aí. Então Jesus nasceu antes de Cristo 4 anos? Mas Jesus não é o Cristo? Não estamos falando da mesma pessoa? Hoje já é meio consenso, né? Nós sabemos que existe um erro cronológico na história, por causa de um monge romano chamado Dionísio, que no século 6 depois de Cristo fez a sua continha e citou Roma, o nascimento de Roma, numa época equivocada, e desencadeou uma série de problemas cronológicos da história. Não é interessante saber que nós não estamos em 2023? Né? Jesus então nasce na Palestina, em uma região onde já havia o domínio do Império Romano. Segundo Lucas, os pais de Jesus tiveram que ir até Belém para assinar ou fazer um depoimento a respeito de um censo do Império Romano, onde eles estariam então querendo angariar fundos. Tem um outro probleminha aí, porque não se sabe na história de nenhum censo universal feito pelo Império Romano nessa época. Os romanos, quando faziam censo, eles não exigiam que as pessoas iam fazer esse cadastro na terra dos seus ancestrais, dos seus parentes, da sua árvore genealógica. Eles faziam na mesma cidade que eles viviam, que era em Nazaré. Não era obrigado a levar a esposa até para fazer o censo. O único censo que se tem história é um censo feito há 6 anos depois de Cristo. Já tinha Herodes o Grande já morrido, e também a Judéia não era cobrado imposto até 6 anos depois de Cristo. Os historiadores, os pesquisadores da vida de Jesus creem que situar Jesus como nascimento em Belém é do interesse teológico, onde nas Escrituras, no Antigo Testamento, vai se dizer que o Messias sairia da casa de Davi, da cidade de Davi, que é Belém, para classificá-lo então como o Messias. Tem
Tem uma palavra nos estudiosos, nos historiadores, que é muito interessante para nós, que eles sempre dizem assim: provavelmente, provavelmente, porque não dá para ter certeza absoluta. Então são probabilidades. Ora, se não teve nenhum censo, por que ele foi lá fazer o censo? São curiosidades. Isso não impede que nós deixamos de acreditar em Jesus, né? Ver a grandiosidade, mas estamos aqui observando a vida prática de Jesus, tendo um pouquinho de conhecimento sobre isso. Jesus, como todo judeu, leva uma vida. Vocês sabiam que Jesus nasceu num lar judeu? Sabiam disso, pessoal? Quem sabia disso, levanta a mão. Então, hoje a gente sabe até pouco em relação a isso. E quando nós vamos buscar o Jesus, a vida de Jesus, é muito importante nós entendermos essa cultura, esse modo de ver, essa etnia, porque nós vamos ver Jesus ali naquele meio. Então Jesus nasce e recebe o nome de Yeshua, que é o nome de um personagem histórico também, braço direito de Moisés. Em homenagem ele recebe esse nome. Aos 5 anos provavelmente ele vai para a escola, como todos nós, não é isso? Fica dos 5 anos até os 12 na escola, na sinagoga, na sua terra. Dos 12 nós vemos Jesus nos evangelhos, não é, pessoal? Já lá em Jerusalém, onde ele se perde ali. Depois os seus pais o veem 3 dias depois, conversando já com os doutores da lei, lá no templo de Jerusalém, porque ele já passaria por uma escola. Dos 13 anos ele provavelmente fez o Bar Mitzvah, que é um ritual judaico, onde a criança recebe a sua maioridade e tem a responsabilidade de seguir as leis da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que nós encontramos na Bíblia, que são, esses 5 livros são mandamentos. Nós costumamos falar lei, né? Mas o judeu gosta da palavra mandamento. É como se comportar e como agradar a Deus com esses comportamentos. Então o judeu já estuda isso na Torá desde os 5 anos até os 12. Depois aos 15 ele pode aprofundar esses estudos ou ficar na sua própria cidade natal desenvolvendo esses estudos na sinagoga. Foi justamente, provavelmente, o que Jesus fez. Junto com isso, trabalhou para se sustentar. É bom saber disso, né? Quem trabalha aqui para se sustentar? Todos nós, né? Olha a vida normal de Jesus. Trabalhou como carpinteiro, provavelmente, porque era de tradição judaica. Você seguir a profissão dos seus pais. Aliás, os seus pais já ensinavam os seus filhos na sua profissão. Pode ser que Jesus fosse até pedreiro. Apesar da classificação social, né, nossa de hoje, que é bem diferente da antiga, era uma profissão boa. Carpinteiro, pedreiro. Jesus teve a sua vida numa classe média, não foi rico, mas nem tão pobre. Aí dos 15 aos 30 que sofre algum probleminha, porque nós não temos documentos a esse respeito e notícias de Jesus a esse respeito. Aí quando a gente não tem isso, né, pessoal, cria-se então o imaginário.
aonde ele estava, o que ele fez. Aí existem várias hipóteses. Uns falam que ele foi para a Índia, para o Egito. Outros falam que ele viveu com os essênios. Todas essas opiniões são opiniões dúbias, porque nem com os essênios, que era a cultura mais próxima de Jesus. Vocês sabem o que é os essênios, pessoal? Essênios foi uma comunidade que viveu na época de Jesus, mas ela tinha uma vida separada da sociedade, e teve muita relevância naquela época, porém ela foi extinta, e foram descobrir os essênios somente em 1940, quando acharam os documentos do Mar Morto, que são documentos que eles até achavam que eram documentos cristãos, mas depois verificaram que eram documentos essênios. É uma seita judaica. Existem muitas diferenças entre os essênios e o que Jesus pregou. Uma grande diferença é que os essênios se retiravam da sociedade, e Jesus pregou na sociedade, com as pessoas, ao lado das pessoas. Mas, assim, aos 30 anos, Jesus então é batizado e começa a sua vida pública, passar os seus ensinamentos. Hoje se estuda e se percebe que a vida pública de Jesus não foi tão rápida assim. Foi cerca de 1 ano, mais ou menos. Foi um meteoro que passou na Terra. Vamos fazer um raciocínio sobre Jesus hoje, né, pessoal? Essa grandeza, o cristianismo, esse ser. Uma pessoa que praticamente não chegou a 1 ano de sua pregação. Mas o que o Jesus pregou? O que ele falou? Qual foi a sua mensagem? Jesus, por ter uma vida na sua cultura judaica, ele seguiu o ensinamento que ele recebeu da sua própria educação, da sua própria cultura. Os judeus baseiam os seus ensinamentos na Torá, como eu falei, mas a Torá são livros, preceitos, mandamentos, que existem várias interpretações e várias maneiras de se olhar. Cada mestre, cada escola olha aqueles livros, aqueles mandamentos e interpretam aquilo à sua maneira. Jesus, pelo que se sabe, teve uma sua interpretação em relação a isso. Então nós vemos Jesus dando a sua ótica. Para Jesus, começando a sua referência a Deus, o que é muito importante, porque a Torá, ela dialoga com Deus. Os mandamentos são divinos. Deus que passou aqueles mandamentos por Moisés. Então é muito forte essa relação entre Deus e os judeus. E Jesus segue essa mesma linha de religiosidade, de proximidade com Deus, de respeito a Deus, de louvor a Deus. Mas ele não trouxe nenhuma visão filosófica de Deus. Para Jesus, Deus era uma coisa simples. Ele colocava Deus entre nós, participando da nossa vida. Às vezes Deus está tão distante de nós, né, pessoal? Às vezes Deus está tão
nos livros, nos textos, mas tão longe do nosso coração. Aliás, debatemos tanto Deus, tantas opiniões sobre Deus. Mas para Jesus, Deus era muito simples. Era o pai de família. Era aquele ser que acolhe, que protege, que abraça, que ama, que perdoa, que acolhe, que não julga. O reino desse Deus para Jesus tinha um viés totalmente espiritual. E ele tinha que dar a maior importância a esse reino. A palavra que Jesus mais usou nos evangelhos é reino do Deus ou reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Falou muito sobre isso, pregou sobre o reino e deu uma importância enorme a esse reino. E falava para nós, e fala até hoje, que nada é mais importante que o reino. Nem mesmo a nossa vivência terrena, ordinária. Tudo era depois do reino dos céus. Jesus coloca então a entrada desse reino, vai desviar as questões morais e a sua ética moral para participar desse reino. Primeira grande mensagem de Jesus, que é uma revolução, é que o reino era para todos, todas as pessoas. Daí as bem-aventuranças, onde ele coloca as pessoas que tinham uma condição social inferior como participantes desse reino. Todos entravam nesse reino, os que quisessem, os que se regenerassem e se transformassem. Isso é uma novidade imensa. Hoje é simples a gente falar isso, até fácil a gente falar isso com os conhecimentos de Jesus, mas naquela época não. O reino era para poucos, mas para Jesus o reino era para todos. Diz que aquele se regenerasse, se transformasse, e que o antecedia o reino era justamente a observância da lei da Torá. Eu não vim destruir a lei, mas vim. Vocês lembram dessa passagem? Vamos começar a fazer aqui uma troca, que são passagens do Evangelho que nós já conhecemos, não é? Eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. A forma que Jesus interpretava a lei questionava muito debate. As pessoas ficavam impressionadas com Jesus, e ele acalmava: calmem, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Porém, essa é mais difícil de adivinhar, tá? Mas como eu sou bonzinho, eu vou jogando para vocês as fáceis, tá? Porém, o céu e a terra não passará sem um iota e sem uma vírgula da lei. Essa visão de que Jesus era contra os judeus, que Jesus tinha problemas graves de relacionamento contra os judeus, isso já foi uma construção com os séculos. Mas tudo leva a crer que Jesus tinha uma relação boa com os judeus, porque ele era judeu. E ele levou o seu evangelho primeiramente para os judeus. Talvez as questões como o ingresso a esse reino era relacionado nas questões éticas, morais de todas as pessoas. Talvez seja a maior contribuição de Jesus, seja o seu ensinamento ético e moral. E aí que cabe nós espíritas, que tudo que eu estou falando aqui de conhecimento,
vamos falar um pouco de teologia. Tudo isso é relativo. Para nós espíritas, o ponto central, isso já foi falado por Kardec, o ponto central para nós é as questões éticas e morais, que é isso que vai fazer construir a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa calma, a nossa tranquilidade, a boa relação na família. Fizeram uma pesquisa, de vez em quando eu saio, mas eu volto, tá, pessoal? Mas não saio pela porta, não, é só no raciocínio. Fizeram uma pesquisa das maiores universidades do mundo sobre felicidade. Qual seria o ponto importante para a nossa felicidade? Sabe o que ganhou primeiro? Coisa mais importante para o ser humano, pode ser meio arcaico, a família, a relação emocional, esposa, esposo, filhos. Olha Jesus aí nos ensinando. Jesus falava que o início de tudo, a causa do mal, estaria num pensamento, num desejo. Aí estaria o início de todo o mal, o que está dentro de nós, como uma condição passageira, é óbvio. Por isso falou: o que denigre o homem, o que macula o homem, não é o que entra pela boca, discutindo a respeito do mandamento, da Torá, da interpretação, da forma de se comer, mas não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca, porque é isso que está onde está o nosso coração. Jesus também foi muito camarada com as pessoas, porque ele tinha um estilo de ensinamento, além do estilo das parábolas, que são essas historinhas que nós conhecemos, não é? Onde tem no fundo delas um ensinamento ético, moral. Ele também resumia, ele facilitava o entendimento das pessoas. Então ele pegava todas aquelas leis da Torá e falavam assim: olha, isso tudo se resume nos 10 mandamentos, que são as leis morais que nós cristãos conhecemos mais, e no maior deles. Sabe qual é o maior mandamento? Amar. Isso é fácil, né? Amar sobre todas as coisas, né? Com todo o seu entendimento. Para por aí, pessoal. E o segundo maior, que na realidade são 2 mandamentos, que ele, olha o poder de síntese de Jesus. São 2 mandamentos judaicos, viu? Que ele resume num. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. É isso. É isso que cabe a nós. Bacana, né? Jesus dá uma resumida, né? É isso. Não matar, não desrespeitar, amar.
É o que nós fazemos todos os dias, né? Tranquilamente. Para Jesus, como é que está o relacionamento na sociedade, hein? Está bem aí, as pessoas estão se relacionando bem, só amor na rua, né? Você vai entrar no ônibus, dá passagem para aquela pessoa entrar, ou no metrô, ou no colégio, ou dentro de casa, tudo bacana, né? Acho que nós já estamos vivendo num mundo feliz, no mundo celestial. É assim a nossa vida, pessoal? Jesus trouxe uma visão muito interessante em relação à nossa convivência uns com os outros. Isso tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, não é uma visão teológica puramente. Isso são historiadores que nem religiosos são. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu fui estudar essa área, nós temos um mestre aqui da teologia, o João Batista. Eu falei, não dá para competir com o João Batista. João Batista é esse senhor que está aí, tá? Esse rapaz de 86 anos, que dá aula na federação. Ele pecou muito, por isso que eu fui dar aula com ele, para ele pagar os pecados dele ao meu lado. Como eu sabia que teologia não ia dar para mim aqui, isso é tudo brincadeira, tá, pessoal? Eu segui essa questão histórica, e o que me impressionou é o respeito que a ciência tem com Jesus. Às vezes nós pensamos que o cientista, ele é religioso, mas não, ele é simplesmente um cientista. O respeito, a admiração desses homens, mesmo não sendo religiosos, por Jesus, pela sua educação, pela sua mensagem. E Jesus, ele era totalmente contra qualquer forma por isso que eu falei do andamento da nossa convivência, ele era totalmente contra qualquer ato que revide uma agressão. Não precisamos, na linguagem de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, não revide nada. Por isso, perdoe. Uma vez, pessoal, 2, quantas? Isso é fácil também, né? 70 vezes 7, para cada ofensa. Aí complicou, né? Para cada ofensa. Vocês ouviram dos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, olha, isso que é impressionante, o aprofundamento que Jesus dá nas próprias leis. Olho por olho, dente por dente é uma lei judaica. Vocês ouviram dos antigos, mas eu, porém, lhes digo: perdoem os seus inimigos. Porque perdoar amigo é fácil, né, pessoal? Né? Perdoar o João, perdoar as minhas amigas aqui, a Célia, né? Aos meus alunos. E os inimigos? Perdoem os inimigos. Rezem por aqueles que vos perseguem, orem por aqueles que vos odeiam. Imitem o vosso Pai, Deus. Está sol hoje, pessoal? Está sol? E quem passa debaixo do sol?
pessoas boas, só boas passam debaixo do sol? Passam pessoas boas e pessoas... Ó o Pai, mas Ele coloca o sol para os bons e para os maus. Eu, como sou muito bom de meteorologia, sei que vai chover hoje à noite. Saiam com guarda-chuvas. Mas quando chover, a chuva vai cair em cima dos justos e dos injustos. Sejam perfeitos igual ao vosso Pai. Mas a grande questão aí do nosso raciocínio agora é saber como que um ser humano nascido na Palestina, que viveu uma vida comum entre os judeus, seguiu a sua religião própria, digo própria, do judaísmo, e vai se transformar no Jesus, o Cristo, Salvador da humanidade. Vamos entender rapidamente o que significa essa palavra Cristo. Cristo é uma palavra grega que vem do hebraico Messias, Messiá, que significa simplesmente o ungido. Existia uma prática na antiguidade onde as pessoas, quando eram nomeadas, até moralmente, então existia uma cerimônia de passar o óleo na cabeça dessas pessoas. Geralmente os reis eram ungidos, mas não foi só os reis que foram ungidos. Também os profetas do Antigo Testamento foram ungidos, e até um rei que não era judeu foi ungido. Esses homens eram também chamados filhos de Deus. Não é assim que às vezes a gente chama no Evangelho Jesus, pessoal? Filho de Deus, que prova essa cerimônia, esse ritual, prova o quê? A sua proximidade com Deus. Então, até uma fase histórica bem antiga, era simplesmente, estava o quê? No reconhecimento daquela pessoa ser próxima a Deus, fiel a Deus, e isso era muito importante. Hoje a gente até respeita, as pessoas que não são fiéis a Deus, mas antigamente era uma importância tremenda essa fidelidade a Deus. Aliás, a fé, a palavra fé, é derivada de fidelidade, fiel a Deus. Mas os judeus passaram por vários domínios estrangeiros. Então, na história, entre esses domínios, levantou-se então, pelos profetas, a ideia de um rei, Messias, fiel a Deus, que proporcionasse para aquele povo a liberdade. Deixar de ser escravos, terem liberdade. Então essa palavra vai ser desenvolvida num plano de uma outra ótica no decorrer dos séculos, porque eu estou falando coisas que se passaram 2.000 anos, 3.000 anos, porque a cultura judaica tem quase 6.000 anos. Então, até um ponto de reflexão sobre essa palavra Cristo, Messias, começa então a dar uma conotação do quê? De um rei fiel a Deus, chamado também Filho de Deus, que proporcionasse a liberdade. Olha onde vem o Salvador e a libertação aí. Onde proporcionasse a liberdade, a salvação daquele domínio estrangeiro.
Então essa palavra começa a ter um outro entendimento dessa pessoa, desse rei. Qual é a visão que nós temos de Jesus, hein, pessoal? De armadura, com a faca na mão, com a espada na mão, guerreando. É isso que nós temos? A visão de Jesus? É esse rei? A visão que temos de Jesus é completamente oposta a essa. É um ser maravilhoso, cheio de amor. Ora, nos próprios ensinamentos, né, totalmente contra agressões, retribuições do mal. Então Jesus não cabe nessa ótica desse rei Messias. A única ótica que podemos ter sobre Jesus é uma ótica espiritual, um Salvador espiritual, o que vai nos libertar espiritualmente de alguma prisão. Mas tem um probleminha. Só Deus liberta. Só Deus cura, só Deus salva, só Deus dá a salvação. Existem prerrogativas exclusivas de Deus, uma delas é essa. Onde vai caber um homem aí nisso? Jesus. No judaísmo, sem condições. Jesus curou, não curou, pessoal? Curou ou não curou? Curou. Jesus ressuscitou, não ressuscitou? As pessoas, segundo a ótica bíblica. Jesus não expulsou demônios, mas Jesus, no entendimento judaico, era como os profetas e outros também que faziam vários fenômenos desse tipo, era simplesmente o mediador de Deus, porque quem faz tudo é Deus. Mas o cristianismo sai da Palestina. Nós olhamos hoje o cristianismo, todo esse corpinho, mesmo que complicado, né, mas de muita condição de estudo, já meio resumido para nós. Mas quando Jesus desencarnou, quando ele morreu e o cristianismo foi se desenvolvendo, haviam várias igrejas e cada uma pensava da sua forma e muitas vezes muito diferente de outras igrejas. Tinham igrejas que achavam que Jesus era de carne e osso, um ser humano normal, que tinha nascido de uma gravidez normal entre José e Maria, mas ele era tão bom que Deus então adotou Jesus como filho. Esses estavam ligados mais aos judeus. Mas quando a igreja vai para o mundo grego-romano, onde essa palavra Deus tem um sentido mais aberto, popular. Para os gregos existiam vários deuses. Para os romanos existiam vários deuses. Aliás, a decadência da religião romana, um dos motivos, se deve à quantidade imensa de deuses, né? Tem a Deus do sapato, Deus do microfone, Deus do casaco, Deus da imagem. Era Deus para tudo quanto é lado. Aí começa o que? Os pesquisadores falam, a ser mais fácil essa ideia de que Jesus seria um Deus. A única forma dele salvar.
A única forma dele libertar, sendo Deus. Outras igrejas achavam que Jesus era um misto de Deus e homem. Olha que interessante. Jesus recebe o divino, prega, passa todo o seu ensinamento, aí na hora da morte, o divino abandona Jesus e ele é um ser humano normal e morre na cruz. Outros achavam que Jesus era só Deus, e ele não era encarnado, ele aparecia ser encarnado, ele parecia com um homem normal, andava, comia, mas ele só aparecia ser, mas ele não era, ele era totalmente divino. Olha que interessante. Vocês sabiam que as igrejas primitivas, muitas delas acreditavam em 2 deuses? Em 12 deuses? Em 365 deuses? E todas elas se intitulavam como o quê? Como verdadeiro. E o que é pior, né? Sabe quando a pessoa desencarna é fácil, né? A gente põe o nome dela, né? Eles falavam assim, não, isso são os ensinamentos dos apóstolos. Estou terminando, tá? E essa diversidade imensa. Aí Jesus começa a caber na ótica essa figura de Deus para ter a condição de salvar, a condição de libertar. Já que não é uma libertação física, uma libertação espiritual. Libertar do quê? Salvar do quê? Vocês se sentem libertados? Hein, pessoal? Salvar da morte, libertar da morte. Entre todas essas igrejas, a que predominou foi a que nós chamamos de proto-ortodoxas, que é essa que nós conhecemos hoje, que vê Jesus como um filho de Deus, mas não é um filho comum de Deus, que nós nos julgamos filhos de Deus, é um filho único de Deus. Deus só teve ele, então é o filho de Deus, nesse sentido. Deus, pela sua misericórdia, quer libertar o homem da morte, coloca Jesus para encarnar, Jesus como esse Messias fiel a Deus, leva todo o ensinamento divino para as pessoas e se sacrifica, pega todos os pecados nossos. Sabe de onde vem o nosso pecado? Nessa ideia proto-ortodoxa de Adão. Adão desobedeceu Deus e foi condenado à vida para depois morrer, porque originalmente Adão era imortal. Aí Deus manda o seu filho Jesus, olha que historinha legal, né? Manda seu filho na terra para poder então libertar da morte. E é a ideia que se tem de Deus e de Jesus. O Cristo, aí não é mais o Jesus de Nazaré, é o Jesus, o Cristo, retirado totalmente da sua cultura, totalmente do seu modo de ver e trazido para uma cultura totalmente diferente à cultura greco-romana, e se desenvolve aí, nesse conceito. Para nós, espíritas, não existe morte.
Nós somos uma doutrina evolucionista. Nós nascemos simples e ignorantes, mas com todas as potencialidades para adquirir conhecimento. Conhecimento espiritual, conhecimento material, que vai nos dar a liberdade, a salvação da ignorância e poder viver melhor. Nós não somos filhos do pecado ou herdeiros do pecado de Adão. A fé que temos em Jesus é a fé dos seus ensinamentos, do seu conhecimento, da sua doutrina de amor, tão necessária para os dias de hoje, onde nos convida a paciência, o perdão, a benevolência, o carinho, o amor, a dignidade, vencer a nós mesmos. A maior batalha que nós temos não é com o vizinho, nem com o marido, nem com a esposa, nem com o filho. A maior batalha é conosco. E a fé que temos em Jesus é nesses ensinamentos, que nos salvará de nós mesmos, proporcionando a nossa liberdade espiritual, o nosso engrandecimento espiritual, e com isso, simples, hoje, sermos melhor que ontem, e amanhã, sermos melhores que hoje. Muita paz a todos. Desculpa, deu quase 1 hora, hein? Nossa, para mim demorou, para vocês foi rápido. Beijão para vocês.